This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024, ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. agenciadepodcast.com.br. O Brasil já chegou perto de se tornar um país socialista? Diferentes ideologias políticas podem viver em harmonia em um mesmo país? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Intentona Comunista de 1935. Um levante liderado por um grupo revolucionário que tentou tomar o poder de Getúlio Vargas. Esse episódio está inserido em um contexto político brasileiro muito conturbado e que refletiu alguns aspectos de fora do país, mostrando como o Brasil estava inserido em uma determinada dinâmica global. O meu objetivo com esse episódio é te apresentar uma narrativa desses acontecimentos e investigar o quanto algumas ideias políticas tiveram adesão ou não por aqui. Como sempre, eu quero lembrá-los que uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Bem, a primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é compreender que as origens dessa tentativa de golpe contra o Vargas não estão em 1935, na verdade, estão bem antes. A virada do século XIX para o século XX representou um novo modo do Brasil ser governado. A República se apresentava como um regime mais moderno e capaz de fazer o Brasil ser o país do futuro. Porém, uma vez implementado, a República se mostrou ineficaz em trazer essas mudanças e, acima de tudo, não trouxe para o debate público a participação popular que tanto era demandada pelo povo. Por esse e por muitos outros motivos, os primeiros anos desse tipo de governo ficaram conhecidos como República Oligárquica, ou seja, um país que uma elite detentora de terras comandava. E uma parte fundamental tanto da origem da República quanto dos seus primeiros governantes foram os militares. Desde 1889, os militares têm tido uma participação muito próxima da política. Nomes de patentes mais altas como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto chegaram a liderar o país na cadeira da presidência. Porém, os militares de baixa patente também atuaram de maneira significativa para que algumas mudanças políticas ocorressem. Ou pelo menos esses grupos trabalharam para isso. E não tem como falar desse assunto sem citar os tenentes, que a partir dos anos 1920 iniciaram um movimento organizado em prol de algumas pautas sociais. Esse grupo de tenentes passou a ficar rotulado como pertencente ao tenentismo, uma vez que os militares dessa patente começaram a se mobilizar dentro dos quartéis, exigindo mudanças tanto nas Forças Armadas quanto no próprio Brasil. Muitos historiadores afirmam que esses tenentes eram membros de uma classe média que estava em crescimento nas primeiras décadas da República. O tenentismo se apresentava, então, como uma espécie de ideologia política, e a historiadora Anita Prestes explicou melhor quais eram as intenções do tenentismo. Abre aspas. O tenentismo não tinha uma proposta militarista, no sentido de um governo militar, mas era elitista. Propunha a moralização política contra as oligarquias cafeeiras. Os jovens oficiais seriam os responsáveis por essa moralização. Nesse sentido, destaca-se o seu caráter elitista, que pregava a mudança a partir de cima, sem a participação das classes populares. Fecha aspas. Essa citação é muito importante,
por mostrar que o tenentismo era composto por oficiais que estavam buscando seu espaço dentro da política brasileira. Os tenentes não eram generais de alta patente que estavam próximos do poder político, mas também não compunham as classes mais baixas do Brasil. E existe um erro que não podemos cair aqui. Mesmo que o tenentismo seja incorporado por esses oficiais de classe média, não podemos encarar esse movimento como uma coisa única. Dependendo do momento, da região e do grupo que estiver sendo estudado, as pautas desses tenentes se tornam específicas. Falar sobre o movimento tenentista é importante para o episódio de hoje, porque o seu principal líder veio desse grupo. E eu tô falando de Luiz Carlos Prestes. Prestes nasceu em uma realidade muito favorável e, por esse motivo, pôde ter uma ótima educação e, na juventude, decidiu ingressar na carreira militar. Por estar no Rio de Janeiro, Luiz Carlos Prestes pôde presenciar uma revolta de tenentes, que ficou conhecida como a Marcha dos 18 do Forte, ou Revolta do Forte de Copacabana. Em todo esse processo, Luiz Carlos Prestes teve uma participação indireta, mas foi envolvido nas punições. Por isso, ele foi expulso do Rio de Janeiro e enviado para a cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Nessa cidade, ele até abandonou o exército por um tempo, mas não demorou muito para que a agitação política do Brasil o colocasse não só dentro de um quartel, como fizesse dele uma das figuras mais importantes e conhecidas de todo o país. O movimento que eu estou me referindo foi a Coluna Prestes, uma marcha que percorreu praticamente todo o Brasil e contou com a liderança do Luiz Carlos Prestes, tanto que o seu sobrenome deu a identidade a essa marcha. A Coluna Prestes começou a sua atuação em 1924 e no dia 29 de abril de 1925 partiram do Rio Grande do Sul e começaram a marchar por diversas regiões do país. Ao todo, os tenentes, sob a liderança de Prestes, caminharam mais de 25 mil quilômetros a pé. A ideia dessas viagens era buscar apoiadores às suas causas e reunir forças para combater as tropas do governo federal, que naquele período era acusado de ser violento, corrupto e abusivo. Algumas cidades recebiam os tenentes como heróis por estarem defendendo interesses que também podiam ser encarados como vantajosos à população. Nessas cidades, eles encontravam descanso e até mantimentos para continuarem a sua jornada. Porém, em outras cidades, o tratamento não era tão caloroso. A Coluna Prestes terminou em 1927, e muitos pesquisadores apontam que, por mais que esse movimento tenha sido importante, ele teve uma atuação limitada por conta das diferentes pautas políticas surgidas dentro dele. Essa divisão interna ficou clara em 1929, quando o Brasil se preparava para uma eleição que poderia colocar fim à República Oligárquica. Se liga só no que a professora Marli de Almeida Viana falou sobre isso, abre aspas. No fim de 1929, o movimento tenentista se dividiu. De um lado, ficou o general da coluna, Luiz Carlos Prestes, que aderiu ao socialismo por considerá-lo o único caminho capaz de conduzir a uma sociedade mais justa. E do outro lado, ficou quase a totalidade dos tenentes revolucionários que apoiaram Getúlio, porque acharam que a chegada da Aliança Liberal seria a regeneração da República. Fecha aspas. Essa citação é importante porque nos mostra que, em um momento de decisão, Luiz Carlos Prestes assumiu um lado, o socialismo. Seria dentro dessa vertente política que ele tentaria mudar o Brasil, e para isso teria que bater de frente com diferentes grupos políticos. O cenário que eu descrevi para vocês agora há pouco diz respeito ao período em que o Brasil vivenciou uma tentativa de mudança e que ficou marcado pela chamada Revolução de 1930, que na prática colocou Getúlio Vargas no poder com o apoio das camadas sociais que não participavam da República Oligárquica. Vai ser contra esse mesmo Vargas que Luiz Carlos Prestes vai tentar dar um golpe. E para entendermos como que isso aconteceu, temos que olhar para a trajetória de dois grupos políticos que vão se relacionar com a história do Prestes. O primeiro é o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e o segundo é a ANL, a Aliança Nacional Libertadora.
O Partido Comunista Brasileiro foi fundado em março de 1922 por um pequeno grupo de militantes vindos das bases sindicalistas revolucionárias. Eles estavam empolgados com a Revolução Russa e tentaram trazer para o Brasil o mesmo ímpeto. E por isso se aliaram à Internacional Comunista, ou seja, no organismo burocrático da União Soviética responsável por cuidar das questões externas. Por isso, os militantes brasileiros enviaram um representante para participar do 5º Congresso da Internacional Comunista, em 1924. Mesmo que o PCB tenha sido fundado no mesmo período em que o movimento tenentista tenha começado, o partido não participou das primeiras revoltas militares. Porém, é verdade que muitos membros comunistas admiravam os tenentistas, principalmente por conta da sua capacidade de mobilização e senso de responsabilidade com o próprio país. Foi em 1997 que alguns membros do PCB procuraram Luiz Carlos Prestes para que o militar integrasse o movimento comunista, mas a entrada não aconteceu de maneira tão fácil. Um dos integrantes do Partido Comunista que tinha relações próximas com Prestes foi afastado, e a nova cúpula não estava confortável com essa aproximação. Mesmo sendo um partido pequeno naquele momento, o PCB tentava se apresentar como um grupo com ligações internacionais, e foi somente em 1929 que os comunistas permitiram que Luiz Carlos Prestes e os demais tenentistas interessados ingressassem nas fileiras da Organização Comunista. Essa aliança entre Prestes e os comunistas passou a fazer ainda mais sentido a partir de 1930, momento em que Vargas estava no poder durante o seu governo provisório. O próprio Vargas sabia que Prestes era um nome influente e por isso ofereceu a ele a cadeira no comando militar, mas ele rejeitou. Luiz Carlos Prestes foi para a União Soviética, onde ficou entre os anos de 1931 a 1934, recebendo treinamento junto com sua esposa, Olga Benário. Ao voltarem ao Brasil em 1934, eles receberam a tarefa do partido de organizarem a luta revolucionária por aqui, e os militares teriam um papel central nesse projeto. Só que, para realizar uma revolução socialista por aqui, os comunistas tinham alguns obstáculos, e um deles era o crescimento de um movimento inspirado no fascismo italiano, a Ação Integralista Brasileira, a AIB. Os integralistas eram liderados por Plínio Salgado, e também fizeram parte desse período completamente conturbado que foi a década de 30. A AIB tinha não só inspiração no fascismo, como também financiamento do próprio Mussolini para o Plínio Salgado. Da mesma forma que os fascistas faziam na Itália, o movimento integralista promovia marchas públicas pelas ruas do Brasil, em uma tentativa de demonstração de força. Foi nesse contexto que surgiu um grupo de esquerda focado em combater o avanço fascista no Brasil. No final de 1934, se organiza então a Aliança Nacional Libertadora, um órgão composto por intelectuais e militares que tinham como objetivo combater o fascismo brasileiro. A essa altura, o nome de Luiz Carlos Prestes era muito grande, e ele vai servir como uma inspiração para a ANL. Olha só o que a historiadora Lilia Schwartz vai falar sobre isso, abre aspas. No início de 1935, os organizadores da ANL prepararam um evento solene de instalação no Teatro João Caetano, na área central do Rio de Janeiro. O teatro era o mais antigo do Rio de Janeiro, local da assinatura da primeira Constituição. Cerca de 10 mil pessoas atenderam ao pedido para ouvir a ANL. No final da festa, um estudante, Carlos Lacerda, membro da Juventude Comunista e muito bom em oratória, subiu ao palco e lançou o nome de Luiz Carlos Prestes para presidente de honra da ANL. O lance tirou o fôlego da plateia e o teatro veio abaixo numa aclamação uníssona e barulhenta. O cargo não existia. A cena havia sido previamente preparada pelos comunistas e a proposta não tinha como não ser aceita. Prestes era a liderança política de maior prestígio no país, um herói popular e personagem de inegável carisma. Fecha aspas. Essa postura da ANL em sinalizar para Luiz Carlos Prestes surtiu tanto resultado que o próprio Partido Comunista da União Soviética entendeu que esse novo grupo poderia ser um grande aliado na luta pela Revolução Brasileira. Por isso, Prestes se vinculou quase que imediatamente a esse novo grupo, que a partir de então não parou de crescer em relevância e protagonismo político.
Obviamente, esse tipo de manifestação política desagradou e muito o governo Vargas, que viu na ANL e no PCB possíveis adversários para o seu modo de governar. Por esse motivo, no dia 11 de julho de 1935, Getúlio Vargas tomou uma decisão que mudou os rumos da política brasileira naquele momento. O presidente do Brasil colocou a Aliança Nacional Libertadora na ilegalidade, e os seus membros foram perseguidos e passaram a atuar ilegalmente. Esse foi o pretexto que faltava para que os comunistas se organizassem de fato para agilizar o projeto de implementar uma revolução socialista no Brasil. E pessoal, eu já quero falar mais sobre esse projeto de tornar o Brasil um país comunista e quais foram os impasses para que isso desse certo. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre revolução, estratégia, falhas, violência, repressão e mortos. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. A tarefa da ANL, o segredo do seu sucesso, está na rapidez com que souber e puder passar da agitação à ação. Precisamos agir com rapidez e decisão. Nas condições atuais do Brasil, pode a ANL chegar rapidamente a ser uma grande organização nacional revolucionária capaz de sustentar a luta de massas pela instauração de um governo popular nacional revolucionário em todo o Brasil. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo próprio Luiz Carlos Prestes, em um sinal claro de convocação para a organização de um movimento mais amplo. Foi por conta de falas como essa que Vargas agiu para tornar a ANL ilegal no Brasil. E por isso não demorou para que os comunistas se organizassem contra Vargas. O movimento se iniciou no dia 23 de novembro de 1935, em Natal, no Rio Grande do Norte, mas de forma desorganizada. A revolta não era prevista para se iniciar nesse dia, mas a chegada de um comunicado do comandante do Exército de Natal, expulsando um grupo de soldados, fez com que os membros do 21º Batalhão de Caçadores iniciassem o movimento, sem nem mesmo avisar a direção nacional do PCB, da ANL ou do próprio Luiz Carlos Prestes. Os militares do 21º Batalhão, com apoio de grupos civis, atacaram o prédio onde o governador Rafael Fernandes Gurjão estava e o conquistaram. Também conquistaram os demais quartéis da cidade, o batalhão de polícia, a estação ferroviária, a instalação elétrica, a central telefônica e o telégrafo. O estado ficou por 3 dias sob o comando do Comitê Popular Revolucionário. Podemos dizer que esse foi o primeiro governo comunista que conseguiu se instalar no país, e o primeiro na América do Sul. O governo popular revolucionário, também chamado de Soviete de Natal, foi um governo autoproclamado socialista, estabelecido por militantes do Partido Comunista Brasileiro. Esse governo provisório foi criado logo após a derrubada do governador do estado, no dia 23 de novembro de 1935. Além de Natal, outras cidades do Rio Grande do Norte foram ocupadas, como Ceará Mirim, Baixa Verde, São José de Mipibu, Santa Cruz e Canguaretama. Durante essa tomada de poder, os militantes planejaram uma coluna revolucionária em direção a Recife, nos moldes do que foi a Coluna Prestes. No projeto, além de irem para Recife, eles iriam partir também em outras direções. O Comitê Provisório Revolucionário teve como sede o prédio que servia como residência do governador da Vila Tintinnato, localizada na Praça Pedro Velho. Os comunistas organizaram um jornal chamado A Liberdade, e a sua primeira e única publicação resumiu o programa dos revolucionários: autonomia nacional pela industrialização, reforma agrária, direito ao trabalho e educação pública gratuita. É importante ter conhecimento dessas propostas porque nada disso aqui era uma novidade.
Muitas dessas demandas eram antigas. O governo rebelde cassou o mandato dos membros do Legislativo Estadual, também tornou gratuitas as passagens de bonde e distribuiu parte do dinheiro confiscado do Banco do Brasil para a população. Algumas cidades do interior do Rio Grande do Norte também foram tomadas por membros da ANL. Bom, mesmo assim, esse governo revolucionário ficou pouco tempo no poder, sendo derrotado já no dia 27 de novembro, quando forças federais tomaram o controle da situação. Muitos estudiosos argumentam que existiram pelo menos 3 motivos para o levante do Rio Grande do Norte não ter tido sucesso. O primeiro motivo foi que nenhum quartel ou batalhão de maior relevância aderiu ao movimento. O levante de Pernambuco, que eu já vou explicar, também foi sufocado. O terceiro motivo tem relação com as forças de oposição. O 20º Batalhão de Cavalaria de Alagoas e a Polícia Paraibana se prepararam para invadir o Rio Grande do Norte. Assim, os comunistas precisaram fugir, mas acabaram sendo capturados pela polícia e 20 pessoas foram mortas. Como eu disse, a intentona comunista começou no Rio Grande do Norte, mas não ficou apenas focada ali. Em Pernambuco, a agitação atingiu níveis muito violentos. As movimentações começaram no dia 24 de novembro. Civis armados fizeram ataques contra delegacias de polícia de Olinda e no Recife. Parte da guarnição do 29º Batalhão de Cavalaria se revoltou, junto com uma tentativa de levante no 7º Batalhão. Parte dos comunistas foram para Jaboatão, onde libertaram os presos de uma cadeia. No Largo da Paz, em Recife, rebeldes do PCB instalaram metralhadoras no topo da torre da igreja, com o objetivo de atirar contra os militares legalistas. A ideia desses militantes era tomar o controle da capital de Pernambuco. O ataque contra os comunistas rebeldes foi comandado pelos capitães Malvino Reis Neto e Afonso de Albuquerque Lima, com o apoio do 20º e do 22º Batalhão de Cavalaria. O tiroteio no Largo da Paz durou pouco mais de 28 horas. Depois disso, os comunistas precisaram recuar e em seguida fugiram para o interior do estado. De acordo com algumas estimativas, somente em Recife, os combates entre as forças legalistas e rebeldes resultaram na morte de pouco mais de 720 pessoas. Inspirados por esses dois movimentos, alguns batalhões no Rio de Janeiro também ensaiaram uma tomada do poder. Porém, a derrota também veio rápido. De forma simultânea, o 3º Regimento de Infantaria foi derrotado na Praia Vermelha, e o 2º Regimento de Infantaria foi contido ainda no Batalhão de Comunicações, na Vila Militar. De acordo com os relatórios do governo brasileiro, os militares comunistas teriam ferido e matado diversos companheiros que dormiam de forma aleatória. Como historiador, esse é o tipo de fonte histórica que vale a pena questionar, uma vez que é um inimigo descrevendo as ações dos seus adversários. Essa tese é um pouco contestada porque quando as movimentações revolucionárias começaram, a resposta legalista veio quase que de imediato, afastando essa hipótese dos assassinatos cruéis. O momento mais dramático do levante comunista foi a tentativa de conquistar o regimento de aviação no Campo dos Afonsos, que tinha como objetivo conseguir aeronaves para bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Como resposta, as unidades legalistas da Vila Militar conseguiram instalar peças de artilharia para bombardear a pista e evitar que aviões decolassem. O ataque final foi realizado com uma carga de infantaria com o apoio da artilharia, que retomou o controle do local e enfraqueceu os comunistas. De qualquer forma, o que sabemos com certeza que aconteceu foi uma luta muito grande nos quartéis do Rio de Janeiro, e mais uma vez, os comunistas não tiveram sucesso e perderam a luta. Esse assunto é muito interessante porque, no fundo, estamos analisando uma derrota, um levante que não teve sucesso e foi completamente reprimido. Mesmo assim, os impactos da intentona comunista foram gigantescos, e compreender por que ela fracassou é tão importante quanto conhecer o próprio levante. Por isso podemos perguntar, por que esse movimento comunista não deu certo? Uma das respostas possíveis passa pela figura do próprio Luiz Carlos Prestes. Alguns analistas argumentam que o Prestes superestimou o seu prestígio dentro das Forças Armadas, ao achar que ao liderar esse tipo de movimento, diversos batalhões o acompanhariam, levando o Brasil a um processo de revolução. Um outro ponto tem a ver com a Internacional Comunista, que eu comentei mais cedo no episódio.
A vertente internacional da União Soviética criou uma classificação para países como o Brasil, sendo uma nação semicolonial, ou seja, que ainda estava vinculada e presa às relações coloniais com os grandes impérios do mundo. O entendimento dos soviéticos era de que bastava apenas um grupo comunista convocar a população à revolução, que a adesão seria praticamente imediata. Quem ouve essa parte pode acusar o movimento comunista de ingênuo ou de precipitado. Porém, existiram outras forças atuando para que as coisas não saíssem conforme o planejado. O MI6, que era o serviço de inteligência britânico, possuía aqui no Brasil um agente duplo chamado Johann Heinrich Amadeus de Graaf, conhecido como Johnny de Graaf. Graaf estava infiltrado no grupo do Luiz Carlos Prestes e por isso conseguiu delatar os planos dos rebeldes ao serviço de inteligência britânico, que repassou essas informações para a inteligência brasileira. Também existe a possibilidade do próprio Prestes ter atrapalhado as ações do seu grupo ao ter enviado um convite do que estava sendo planejado para o comandante Newton Stillac Leal. É bem possível que essa documentação tenha sido interceptada, fazendo com que o governo tomasse conhecimento da situação de forma bem antecipada. O professor e historiador Rodrigo Trespac também apontou que um erro de cálculo dos comunistas foi a falta de participação popular nesse levante. Olha só o que ele falou, abre aspas. Os comunistas não conseguiram apoio popular, reunindo menos de 2.500 pessoas nas 3 cidades em que ocorreram os levantes. Ainda que o número possa ser maior, já que outras 1.420 foram presas em outros estados por estarem supostamente relacionadas ao levante, o movimento de novembro nem de longe mobilizou as grandes massas proletárias que formariam a Revolução Socialista no Brasil. O que de fato aconteceu foi mais uma quartelada na história brasileira. No Rio de Janeiro, dos 838 indiciados, 65% eram militares e apenas 9% operários. Fecha aspas. Uma vez reprimido e derrotado, o movimento foi submetido a uma grande desmoralização pública. E o próprio nome que nós usamos hoje é uma prova disso. O termo intentona é pejorativo, porque faz referência a algo louco, impensado. Os próprios militares foram muito eficientes em consolidar essa memória a respeito do que aconteceu nas 3 cidades. Um dos nomes das Forças Armadas é o do intelectual e militar Nelson Werneck Sodré, e ele afirmou que a principal consequência desses levantes foi um maior patrulhamento ideológico entre os militares. O movimento de 1935 criou um embrião de uma disputa ideológica que permanece viva até os dias de hoje. É comum vermos denúncias de membros da corporação militar afirmando que as suas opiniões políticas estão sendo questionadas e patrulhadas. Além disso, a intentona comunista gerou entre os militares um forte anticomunismo e foi um dos fatores que contribuíram para a implementação da ditadura do Estado Novo em 1937. Inclusive, a intentona fortaleceu e muito o medo do comunismo no Brasil. E esse tema é muito interessante e está envolvido em praticamente toda a história do Brasil no século XX. E eu quero falar mais sobre a ameaça comunista no Brasil no episódio exclusivo que eu faço para os apoiadores do podcast semanalmente. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 150 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, tem um link aí na descrição também, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, para se ter uma ideia de como a intentona comunista é importante para o exército brasileiro, até os anos de 1990, todo dia 27 de novembro, eram realizadas comemorações públicas pelo exército brasileiro, em homenagem aos militares legalistas mortos durante a intentona, indicando que as Forças Armadas brasileiras também fazem uso político do passado. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, que vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro se chama Coluna Prestes, o segundo se chama Olga Benário e o terceiro se chama Integralismo. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da intentona comunista, estamos pensando em um processo de tentativa de revolução, em um país sem um histórico de abraçamento das ideias socialistas.
Esse levante foi colocado em prática por militares ligados à ANL e ao PCB, e que tiveram na figura de Luiz Carlos Prestes a sua principal inspiração. Depois de um período de ações revolucionárias pontuais, a intentona comunista representou uma tentativa de tomada de poder do Vargas, mas que acabou fracassando por uma série de motivos. 3 estados diferentes apresentaram revoltas de militares, e que, uma a uma, foram sendo suprimidas. Aproveitando essa vitória contra os rebeldes, o Congresso Nacional decretou o estado de guerra, acabando temporariamente com as liberdades e garantias individuais que eram protegidas pela Constituição. Essa medida foi vista com muito bons olhos por Getúlio Vargas, que usou um argumento jurídico parecido para implementar a sua própria ditadura em seguida. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree? He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet? You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Go further with the American Express Business Gold Card. Earn 3 times membership rewards points on flights and prepaid hotels when you book through AmexTravel.com. Whether your destination is a business conference or a client meeting, your purchases will help you earn more points for future trips. Experience more on your travels with Amex Business Gold. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-gold. Amex Business Gold Card. Built for business by American Express. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!